Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esdras. Nós temos o auxílio de Witness Lee, Cláudia Dupas e Arival Dias Casimiro. Não sei se você sabe alguma coisa sobre Esdras, mas Esdras é um livro histórico da Bíblia. Esdras e Neemias eram contemporâneos e originalmente não eram livros separados, faziam parte apenas do livro de Esdras. Foi dividido porque cada um tinha uma função em separado. Eles estão no final do Antigo Testamento. Esdras, o nome de Esdras significa ajudador ou auxiliador. Ele era descendente de Arão, foi sacerdote e escriba, foi entendedor da lei de Moisés. O livro abrange o período de 536 a 457 a.C. Então nós vemos aqui um resumo. Depois de Babel, Deus desistiu da raça criada e chamou Abraão, a raça chamada. Abraão teve 2 filhos, Esaú, a quem Deus odiou, e Jacó, a quem Deus amou. De Jacó surgiram os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Abraão foi o primeiro povo escolhido de Deus a entrar na Boa Terra. As 12 tribos foram para o Egito, onde permaneceram 430 anos. Encontramos isso em Êxodo 12, 40. Lá cresceram e se tornaram uma grande nação de cerca de 2 milhões de pessoas. Foram escravizados, foram afligidos no Egito pelo faraó. Deus então envia Moisés para libertá-los e conduzi-los à Boa Terra. Deus desejava uma nação de sacerdotes e fez uma aliança com esse povo no Monte Sinai, dando-lhes a lei, as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Na Boa Terra, Israel não foi fiel. A monarquia de Israel floresceu, cresceu e esteve unida sob os reinados de Saul, Davi e Salomão. Depois da morte de Salomão, em 930 a.C., o reino de Israel foi dividido. O reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, com 10 tribos, sob o governo de Jeroboão. Ele caiu em apostasia, abandonou Deus e teve outros centros de culto. O reino do sul, Judá, capital Jerusalém, com 2 tribos, Judá e Benjamim, sob o governo de Reoboão. Já teve também suas tradições próprias e os próprios locais de culto. Ambos pecaram e falharam com Deus. Apesar dos vários profetas que o Senhor enviou, não se arrependeram e por isso foram levados cativos. O reino do norte, Israel, foi levado cativo pelos assírios. E os assírios estimularam uma mistura na região de Israel, na região do Reino do Norte, onde formaram os samaritanos, um povo misturado. Posteriormente, o Reino do Sul, Judá, também foi levado cativo pelos babilônios, e esse povo foi levado então para a Babilônia. Como observação, a cidade de Jerusalém, que foi tomada, só retornou para Israel em 1967. Então, ao final de 2 Crônicas, a condição de Israel era deplorável. A terra tomada por nações pagãs, o povo cativo, o templo incendiado, o muro de Jerusalém derrubado. Jeremias lamentou amargamente essa situação deplorável, mas Deus o consolou. Vamos ver mais adiante. Então foram 3 levas do povo para a Babilônia. Guardem o número 3. 3 levas para a Babilônia, 3 levas o povo retorna da Babilônia para Jerusalém. Deus usa 3 líderes para conduzir o povo e Deus usa 3 situações para Jerusalém. A primeira foi a reconstrução do altar e o templo em Jerusalém. A segunda, o purificar do povo, o remanescente do povo foi purificado. E depois se reergueram os muros de Jerusalém com Neemias. Em 605 a.C., a primeira leva para a Babilônia ocorreu. Foram os nobres e também o profeta Daniel. Daniel foi servir no palácio do rei. Em 597 a.C., a segunda leva para a Babilônia. Mais de 11 mil pessoas, incluindo o profeta Ezequiel. E isso para manter o povo fiel a Deus. Em 586 a.C., a terceira leva para a Babilônia. Eles levam todo o restante do povo, menos os mais pobres. Fica Jeremias, com esse povo que ficou em Judá, para ministrar ao povo que ficou. Jeremias havia profetizado que seriam 70 anos de cativeiro, Jeremias 29, 10. Na primeira leva, quem estava no poder na Babilônia era Nabucodonosor, um rei bastante cruel. Na época da volta, os medo-persas haviam tomado a Babilônia e, através do rei Ciro o Grande,
Deus move seu espírito para enviar um decreto de libertação para os judeus. Na primeira volta dos exilados, retornaram um líder e um sacerdote. O líder era Zorobabel, descendente de Davi e que foi governador de Judá pelo rei Ciro. O sumo sacerdote era Josué, em algumas traduções Jesua. Voltaram 42.000 pessoas. Fizeram a reconstrução do altar e do templo de Jerusalém. Aqui então ocorre uma lacuna, onde surge Esther e Mordecai, o livro de Esther, que mostra como o Deus oculto age secretamente protegendo os seus escolhidos. Mostra que Deus, para nós, sempre está presente para nos proteger. 58 anos depois, houve o segundo retorno dos exilados, com Esdras, o autor do livro. Ele era sacerdote e escriba. Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, narra sobre Zorobabel. Do capítulo 6 ao capítulo 10, fala sobre Esdras e a consagração do povo. Depois de um tempo, há o terceiro retorno dos exilados, com Neemias, para a reconstrução dos muros. Aí ocorre a consagração e a purificação do povo. Jeremias profetizou sobre a queda e a restauração de Judá. Em Jeremias 29, de 10 a 14, nós lemos: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então hoje, na nossa experiência, todo crente que é derrotado na vida espiritual, ele fica capturado e vai ficar cativo até que se arrependa. No cativeiro a gente perde o desfrute de Cristo, mas o arrependimento, a nossa consagração, traz a restauração e novamente o desfrute de Cristo. O mundo, o ego, os nossos interesses pessoais nos afastam do Senhor. São sutilezas do inimigo que ele coloca em nós. Mas devemos cuidar do nosso viver e Deus, que está sempre presente, nos protege, nos guarda e nos salva das armadilhas por que passamos, as armadilhas que o inimigo coloca em nossas vidas. Quando o povo falha, Deus chama um pequeno grupo, um remanescente de vencedores, para manter vivo o testemunho de Deus na terra. A história de Israel é um espelho da nossa própria jornada cristã. Não devemos nos contentar com uma vida cristã derrotada. O Senhor está nos chamando a participar ativamente da edificação da igreja. Deus busca um corpo, a igreja, edificado, que sirva de habitação para Ele e onde Ele possa estabelecer a sua autoridade contra o inimigo. A liberdade do cativeiro é um meio, um objetivo maior, para um objetivo maior, que é a reedificação da casa de Deus, que é o templo, e da cidade, que é o reino. Esdras, Neemias e Esther seguem 1º e 2ª Crônicas. São os 3 últimos livros que narram a história do povo de Israel cativo no Antigo Testamento. Esdras e Neemias falam sobre o retorno do cativeiro. Também está em Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esther já mostra como Deus que se oculta cuida secretamente do seu povo no cativeiro. Em Esther, Deus não é citado nenhuma vez, ele está oculto. Os capítulos de 1 a 6 de Esdras falam de Zorobabel e o primeiro grupo que retorna do cativeiro. Os capítulos de 7 a 10 falam sobre o segundo grupo que retorna do cativeiro, liderado por Esdras. O capítulo 1 de Esdras fala sobre o decreto do rei da Pérsia, Ciro o Grande. Esdras 1, de 1 a 3, nos diz: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra
e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então esse decreto foi emitido no primeiro ano do reinado de Ciro o Grande, rei da Pérsia, da Síria. E isso aconteceu porque Deus despertou o seu espírito. E isso cumpria a profecia de Jeremias, que eram 70 anos de cativeiro. Ciro ordena aos cativos de Israel que retornem a Jerusalém e reconstruam a casa de Deus. Tá? Esdras 1, versículos 2 a 4. Em Isaías 45, versículos 1 a 4 e versículo 13, Ciro é considerado um servo de Deus que cumpre o propósito de Deus. Então, Isaías 45, 13 diz: Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os líderes das tribos de Judá, Benjamim e Levi, também tiveram seu espírito despertado para subir e edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos ajudaram com bens materiais. Nos versículos 7 a 11, Ciro cooperou devolvendo 5.400 objetos de ouro e prata da casa do Senhor que Nabucodonosor da Babilônia havia tomado. Esses objetos foram confiados a Sesbazar, que é o mesmo que Zorobabel, Esdras 2, versículo 2, príncipe de Judá, estipulado por Ciro, para que os levasse de volta a Jerusalém. Ele era o governador de Jerusalém. O capítulo 2 de Esdras dá a lista minuciosa dos que voltaram sob o comando de Zorobabel, príncipe de Judá, governador nomeado por Ciro. Um total de 42.360 pessoas voltaram com Zorobabel. O capítulo 3 de Esdras mostra o início da reconstrução do templo, do altar e dos alicerces. Primeiramente, foi reconstruído o altar de Deus de Israel, para oferecerem holocaustos, sacrifícios ao Senhor. Celebraram a Páscoa, a festa dos tabernáculos e todas as festas designadas para o Senhor. Versículos 4 a 6a. Os anciãos choraram em voz alta ao ver a reconstrução do templo, ao se lembrarem do templo inicial, e muitos gritaram de alegria. Não se podia distinguir as vozes de alegria ou de choro do povo. O povo jubilava, está no versículo 13. O rei da Síria era Dario da Pérsia nessa época, pois a Síria fazia parte da Pérsia, hoje é o Irã. A primeira ação, então, foi restaurar o altar. Então, para ficar bem claro, não pode haver edificação da igreja sem a cruz, sem uma consagração nossa absoluta. Antes de trabalharmos para Deus, precisamos ser oferecidos a Ele em sacrifício vivo. O serviço que agrada ao Pai nasce de uma vida entregue e não do nosso esforço humano. Mas a edificação da casa de Deus atrai a fúria do inimigo, de Satanás, e Satanás vai colocar muitos obstáculos. O capítulo 4 de Esdras mostra a oposição externa e a obra para. Fala dos obstáculos. Os adversários de Judá e Benjamim, que são os povos que o rei da Síria trouxe da Babilônia e da Assíria para viver em Samaria, os samaritanos, eles fingiam ajudar Israel na busca a Deus e na oferta de sacrifícios. Zorobabel, Josué e os demais chefes os rejeitaram, não quiseram a ajuda deles. Esses inimigos subornaram até conselheiros para impedir a reconstrução do templo. Nos dias de Ciro, rei da Pérsia, também nos dias de Dario, rei da Pérsia, e até o início do reinado de Assuero. Escreveram uma acusação contra Judá e Jerusalém. Esdras 4, versículo 6. Ainda hoje, se nos empenhamos na vida da igreja, surgem muitos obstáculos, muitas sutilezas de Satanás para nos comprometer. Então eles escreveram cartas a Artaxerxes contra Jerusalém. A obra de reconstrução foi interrompida até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, Esdras 4, de 7 a 24. O capítulo 5 de Esdras fala de uma oposição interna, não externa, mas interna, e do encorajamento dos profetas. Então a reconstrução continuou graças ao encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias. Esdras 5, versículos de 1 a 2. Esdras 5, 3 a 6 e 12
fala da confirmação do decreto de Dario, rei da Pérsia, para a reconstrução do templo. Eles foram verificar lá atrás se era isso mesmo que Ciro tinha escrito. O capítulo 6 de Esdras, Dario reedita o decreto de Ciro e a obra então é concluída. Então o decreto de Ciro se confirmou verdadeiro. Nos versículos de 13 a 15, a obra de reconstrução é concluída no 6º ano do reinado de Dario, versículo 15. Nos versículos 16 a 18, houve a dedicação feita pelos sacerdotes com alegria, muita alegria. Apresentaram ofertas e uma oferta pelo pecado de todas as tribos de Israel. Foram instituídos os serviços dos sacerdotes e dos levitas, versículo 18. Então o Senhor busca os remanescentes, aqueles cujo espírito foi despertado, que não se acomodam no mundo, que não são conformados pelo mundo. O Senhor busca estes. Então não nos deixemos contaminar com o fermento da carne, do mundo ou da política. Mesmo quando enfraquecemos com oposição externa ou desânimo interno, o Senhor nos envia a sua palavra para fortalecer o nosso espírito. O falar do Senhor é vivo, o falar do Senhor é atual. Então, antes de Esdras ser enviado de volta por uma petição que ele fez ao rei, Esdras 7, de 1 a 10, acontece uma lacuna de 58 anos. Aí acontece a história de Ester, o livro de Ester, o Deus oculto, que não foi citado nenhuma vez no livro de Ester. Ele continua ajudando os seus escolhidos no cativeiro. Já o capítulo 7 de Esdras mostra que Esdras é enviado a Jerusalém pelo rei Artaxerxes, 81 anos após o primeiro retorno. Zorobabel, então, liderou o primeiro grupo de exilados de volta para Jerusalém e governou o povo muito bem. Esdras, um sacerdote escriba, supriu de maneira eficiente a necessidade do povo e levou a segunda leva de exilados. Então o rei Artaxerxes forneceu tudo o que Esdras precisava. Esdras saiu da Babilônia no 7º ano do reinado de Artaxerxes. A mão de Deus era com Esdras. Então quando o Espírito de Deus age interiormente, ele é o Espírito. Já quando ele age exteriormente, ele é a mão de Deus. Esdras ensinou os estatutos e as ordenanças ao povo, Esdras 7:10. O rei autorizou Esdras a nomear magistrados e juízes para governar o povo, para ensinar e administrar. Isso seria benéfico tanto para Deus, mas também para o próprio rei. O rei confiava no que Esdras fazia. Esdras 7, de 27 a 28, narra a bênção que Esdras ofereceu a Deus, por Deus ter colocado no coração do rei a intenção de honrar a casa do Senhor em Jerusalém, de permitir a reconstrução. Capítulo 8 de Esdras mostra a lista dos exilados, a jornada e a chegada em Jerusalém. Também Esdras apregou um jejum, Esdras 8, de 21 a 23, que diz lá: Então apregoei aí um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então esse é um jejum, é uma oração que Deus atende, que move a mão de Deus. Os versículos 31 a 34 de Esdras 8 descreve a jornada e a chegada a Jerusalém. A mão do Senhor estava sobre eles e os livrou de todo o mal. O versículo 35 fala das ofertas a Deus. Capítulo 9 de Esdras fala da oração pelo reconhecimento do pecado. Então, os cativos que retornaram se purificaram da impureza causada por esposas estrangeiras. Deus havia pedido anteriormente que não se casassem com os povos daquela terra, não apenas o povo, mas também os sacerdotes, os levitas, os príncipes, os governadores, tinham esposas estrangeiras, sendo então infiéis a Deus. Deus não aceitava essa mistura. De Esdras 9, de 3 a 15, mostra a reação de Esdras. Ele rasgou as suas vestes, arrancou os cabelos da cabeça e da barba e sentou-se angustiado. Fiéis eram aqueles que temiam as palavras de Deus. Esdras confessa todos os pecados dos filhos de Israel. Então, como acontece hoje, muitas vezes a nossa busca por paz, por prosperidade, por um bem-estar, nos afasta de Cristo.
No primeiro retorno, Deus agiu no espírito do rei Ciro. No segundo retorno, a iniciativa foi de Esdras. Ele fez um pedido ao rei e o Senhor atendeu, através de Esdras e do pedido que ele fez ao rei. Às vezes, Deus age pessoalmente para mover o nosso espírito para fazermos algo por Ele, algo por Deus. Muitas vezes, Deus permanece em segredo, pois sabe que temos capacidade para agir, como fez Esdras. Deus assume a responsabilidade em tudo que fazemos, tanto nas coisas que iniciamos, como nas que Ele próprio inicia. No capítulo 10 de Esdras, fala da obediência e o abandono do pecado. O povo fez uma aliança com Deus. Demitiram suas esposas estrangeiras e seus filhos. Esdras 10:11 nos diz: Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Muitos aceitaram, mas alguns se opuseram, não aceitaram. O que você faria? Você obedeceria? Obedeceria a Deus? Esdras confessou não apenas o seu próprio pecado, mas também o pecado de todo o Israel, e os trouxe de volta à palavra de Deus. Hoje, na vida da igreja, a principal responsabilidade dos presbíteros é ensinar a verdade aos irmãos. 1 Timóteo 3:2. Não são apenas práticas, mas verdades que devem ser ensinadas. Todos os presbíteros precisam conhecer a fundo as verdades e ter capacidade de ensiná-las a outros. Hoje, desfrutamos das riquezas de Cristo por meio de sua palavra. O Senhor opera, o Senhor age por meio de sua palavra, por meio da verdade. Como está em Romanos 12:2, não podemos nos conformar, tomar a forma do mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para experimentar a perfeita vontade de Deus. Precisamos de uma mudança radical na nossa essência, na nossa natureza. A palavra precisa fazer parte do nosso ser, precisa fazer parte da nossa constituição. As verdades precisam fazer parte da nossa constituição. E é para isso que serve a Bíblia, para sermos lavados pela palavra com a atuação do Espírito Santo. Precisamos nos tornar expressão viva do Deus triuno na terra, expressar o Senhor aqui na terra. Então que sejamos como Esdras, ensinando as pessoas a observar a palavra, o que o Senhor quer que nós façamos. Dessa forma, estaremos nos preparando como a noiva adequada e apressando a volta do Senhor Jesus. Espero que tenham gostado, que o Senhor permita que nós nos tornemos esses presbíteros, essas pessoas que, como Esdras, ensinem as pessoas a praticar a palavra que está na Bíblia. Que o Senhor nos ensine a ser esses que trazem de volta do cativeiro do mundo, as pessoas que estão presas pelo pecado, para ter uma vida de alegria, uma vida de liberdade na presença do Senhor. Amém.